Olá, boa noite. São 18h03. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Boa noite a você, ouvinte de Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e micro-regiões. Uma boa noite também à presidente do grupo, Gisele Maiolino Furtado. Eu sou Ibernon Nunes. E eu sou Beatriz Maciel e você confere agora os destaques de hoje. Casal é preso após perseguição a tiros e tiros durante discussão no trânsito em Vilhena. Moradores bloqueiam a estrada da Penal e cobram asfaltamento em Porto Velho. Inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Alto Paraíso terminam na quarta-feira. Prefeitura apresenta plano para enfrentar efeitos do Super El Ninho na capital. E o jornal Rede Clube Cidade recebe hoje o candidato ao governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, para uma conversa sobre sua trajetória, as propostas para o Estado e os principais desafios da campanha eleitoral. Participe via WhatsApp através do 69999819494. Siga e curta o nosso canal no Instagram, @BandFM, aliás, no YouTube, @BandFM Porto Velho, para ver e rever nossas entrevistas. Começa agora mais uma edição do Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Agora são 18h05. O jornal Rede Clube Cidade recebe hoje o candidato ao governo de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa, advogado, jornalista e professor. Samuel é natural de Porto Velho, filho de professores da rede pública e disputa pela primeira vez o governo do estado. Samuel Costa, seja muito bem-vindo ao jornal Rede Clube Cidade. Boa noite, Ibernon Nunes, a minha eminente colega Priscila, a toda a produção, na pessoa do Luiz Campos e a Gisele Maiolino Furtado, essa grande empresária da comunicação, e saudar aí todos os nossos rádio ouvintes que nos acompanham, né, pelas redes de rádio, pelas plataformas digitais. Nos sigam nas redes sociais, viu? Samuel Costa PVH, para acompanhar um pouco mais de nossas propostas e convicções. Só fazer uma observação, Beatriz Maciel. Beatriz, acontece. Inclusive, candidato, vamos começar? Vamos falar, o senhor já disputou 2 eleições para a prefeitura aqui de Porto Velho e agora está concorrendo pela primeira vez no governo do estado. O que mudou na trajetória para que o senhor decidisse, né, dar esse novo passo? Nós conversávamos agora há pouco nos bastidores sobre o avanço, né, ao longo das candidaturas. O que mudou de lá para cá? Como o senhor visualiza esse período em 2026? Então, Beatriz Maciel, é um processo de amadurecimento e eu quero compartilhar uma frase de um pensador desconhecido que ele diz: viva sempre aprendendo coisas boas e novas, o saber é fonte de alegria e nos traz satisfação pessoal. Numa fase da minha vida, a gente quando era menino, né, como o apóstolo Paulo dizia, né, a gente se comportava como menino, e agora eu já estou com 36 anos, desses 36, mais de 20 anos foi estudar o direito, processo legislativo, a ciência política. E eu entendo que se faz necessário a gente se apresentar como uma opção e sair dessa intoxicação ideológica. Nem esquerda e nem direita. Eu acho que é a união, o equilíbrio, a gente trabalhar em um só propósito, em um só coração e combater muito fortemente as desigualdades sociais e criar oportunidades para que o filho do trabalhador e da trabalhadora tenha condição de sair do ciclo da violência. Não vou falar da pobreza, porque pobre é o diabo, Satanás. Da escassez. E é isso que a gente quer. Governar para todos, elegendo como pauta principal a pessoa, o ser humano. E é para isso que eu coloco, né, esses meus 36 anos de vida, como filho de Rondônia, a, se não resolver, ao menos minimizar os transtornos que o nosso povo enfrenta ao longo desses mais de 40 anos de Estado. Muito obrigado, são 18h07. Queremos deixar também aqui o nosso WhatsApp à sua disposição, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 18 horas. 69999819494. O senhor é advogado, jornalista e também professor. Como essas experiências contribuem para a forma como o senhor pretende governar o Estado? Olha só, Ibernon, eu sou uma pessoa comum que teve alguma oportunidade de galgar alguns espaços dentro do letramento. Meus pais eram professores da rede pública de ensino e eu vim do bairro Nacional, que foi eleita a maior periferia do estado de Rondônia, está entre as 10 maiores do Brasil, e eu vi que lá tinha muitos jovens que eram mais inteligentes do que eu, mas não tiveram essa oportunidade de ter acesso à universalização da educação superior, à democratização do ensino, e eu me proponho com muita serenidade, respeitando todos os outros demais candidatos, que eu acho que quem tem as melhores condições de mudar esse triste cenário que o nosso Estado atravessa é o Samuel Costa.
tenho um sentimento de pertencimento, nasci no estado de Rondônia, vim da periferia e eu sou prova genuína que a educação pode transformar a vida das pessoas. A educação, ela é a carta de alforria para que o rondoniense, o rondoniano, possa ter acesso à educação. Você, Ibenô, aproveitou a oportunidade. A Beatriz é uma jornalista condecorada, reconhecida a nível estadual, e a gente quer que o filho do trabalhador e da trabalhadora tenha essa mesma possibilidade de acordo com o seu perfil profissional gráfico, exercer atividades laborais que possam, de fato, melhorar a sua vida e a vida das suas famílias. Nada de trabalho precário, nada de trabalho intermitente, análogo. A gente precisa industrializar o Estado, mas, acima de tudo, fazer um projeto de governança que contemple a todos, mas que priorize aquelas pessoas que foram desguarnecidas ao longo desses anos. Muito bem, são 18h09. Ainda sobre educação, já que o senhor tocou nesse assunto, na educação o senhor defende a expansão do ensino superior e também da qualificação profissional. De que maneira garantir mais oportunidade aos jovens aqui do nosso estado? Olha só, primeiro fazendo cumprir a lei. Quando eu e você, Beatriz, éramos crianças, o Bento era um pouco mais jovem, um pouco mais maduro, foi criada na lei, no papel, a Universidade Estadual de Rondônia. Passaram-se 40 anos e ninguém teve coragem de implementar a Universidade Estadual. Por quê? Porque as sociedades de castas, essas capitanias hereditárias, se apropriaram de forma cleptocrata dos espaços de poder e viabilizaram grandes empreendimentos educacionais privados. O que eu proponho? Fazer um grande pacto em defesa da educação. O Chacrinha, que é o pai da televisão, dizia que nada se cria, tudo se copia. Nós vamos copiar o que deu certo no estado do Ceará. Por exemplo, das 100 melhores escolas do Brasil, mais de 70 estão no estado do Ceará. Ou seja, entra governo e sai governo, eles dão continuidade a essas políticas exitosas. Que é o quê? Garantir um piso nacional do magistério, que não é o teto, é o salário mínimo do professor, garantir a valorização dos técnicos educacionais e trabalhadores em educação, viabilizar a educação em tempo integral como ferramenta de transformação social e implementar a escola bilíngue, que é uma realidade nos dias contemporâneos e que a gente precisa viabilizar para que o jovem da periferia, aquele que é da roça, que é filho de trabalhadores do campo, da mão calejada, possam ter a oportunidade de adquirir formação acadêmica e ter empregos dignos, nada de trabalho precário. Então, o que eu proponho com muita serenidade? Avançar na educação como forma de transformação social. E, para isso, é necessário que a gente coloque no governo do Estado um governador que seja sensível com essa pauta. Olha, quando eu, como advogado criminalista, eu vou nos presídios e vejo jovens, crianças da minha época, que estavam na escola bíblica dominical, cultuavam a Deus da Igreja Assembleia de Deus. E eu não fico me vangloriando disso. E hoje eu vejo eles no presídio 610, no Aruana, no Sul Branco, no 470. Por que eles foram cooptados pelas facções criminosas? Porque nós temos, nesse exato momento, mais de 12 mil crianças, jovens e adolescentes fora da sala de aula. Ou seja, quando se tem um alto índice de evasão escolar, a probabilidade desse indivíduo ser cooptado pelas facções criminosas aumenta de forma exponencial. Então, a educação, eu acho que a curto, médio e longo prazo, a gente vai conseguir minimizar os transtornos e elevar a qualidade de vida do nosso povo, porque a partir do momento que o povo tem acesso à informação, ele desperta o senso crítico. E com o senso crítico, ele consegue arguir conhecimentos e interpelar, no for adequado, para que os nossos representantes cumpram com sua função típica. Então, resumindo, a gente quer implementar educação em tempo integral, com escola bilíngue, para que o filho do trabalhador e da trabalhadora, seja da cidade ou do campo, possa ter acesso à educação pública de qualidade. Muito bem, são 18h12. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Candidato, Rondônia tem no agronegócio um dos pilares da economia. Como conciliar o fortalecimento do setor produtivo com a geração de empregos, a industrialização e também a preservação ambiental, que é muito importante? Olha, Benô, eu tenho uma proposta muito clara. Primeiro, é diminuir a carestia do preço dos itens da subsistência da agricultura familiar para que nós possamos ter acesso. Olha, quando eu era criança, prometeram o SEASA. Nenhum candidato teve a capacidade de fazer essa entrega. Sabe por quê? Porque viabiliza uma isenção tributária para um pequeno grupelho que é a turma da soja.
Os sojicultores destroem a nossa BR-429, a 425, a 319, a 364, os milhares de quilômetros de estradas vicinais, os milhares de quilômetros das DROs e não dão sua contraprestação em consonância para que a agricultura familiar, que é que coloca alimento na mesa dos rondonienses, possam, de fato, não perder 20%, 30% dos seus insumos e, subsidiariamente, daquilo que produzem. O que eu proponho com muita serenidade? Copiar o que o Mato Grosso do Sul, o estado de Tocantins, o estado de Goiás, o estado do Maranhão fizeram. Tributar a soja e até 10% até 2036. No primeiro ano, 2 anos e meio. E com essa capitalização de um recurso que não paga imposto sobre ICMS no estado, a gente criar um fundo soberano e esse fundo soberano ser capaz de financiar as estradas vicinais. O que o homem da agricultura familiar, o homem e a mulher do campo quer? Condições de trafegabilidade para não perder 30% da sua produção. A gente precisa viabilizar um centro de distribuição, um exemplo de um SEASA, para que quem é da agricultura familiar, da mão calejada, que planta macaxeira, machixe, quiabo, a gente não fique refém de uma monocultura ou uma drobicultura. Ou seja, ou se planta soja ou se cria gado. E a industrialização, essa matéria-prima, para onde que a gente exporta? Para o Nordeste, para o centro do país, para o Sudeste, para a União Europeia, para a China? Não. A gente vai industrializar, fazendo com que a gente tenha um fundo soberano, que a soja tem que dar sua passagem de contribuição, porque não é razoável, meu irmão e minha irmã, que quem plante tomate pague 10% de ICMS. Ou seja, o agricultor da agricultura familiar que está nos ouvindo agora, que vende lá 10 vacas para pagar uma conta da faculdade do filho, deu lá a carrada de boi, 60 mil reais de vaca. 6 mil, o Estado mete a mão. Quem que destrói a BR-364? É a turma da soja. Então, a Lei Cadinho, quando eu era criança, o Fernando Henrique criou para viabilizar condições dos nossos produtores locais, brasileiros, pudessem competir em condições de equidade com o mercado estrangeiro. Ao longo dos anos, houve uma mutação antropológica, sociológica, que deveria ser uma mutação legislativa, não criaram a lei, e essa turma pinta, borda, costura e dá o nó, arrebenta tudo, e o trabalhador comum tem que subsidiar o asfalto para essa turma passar com um caminhão de 50, 60 mil quilos. A gente volta em seguida, são 18 horas e 16 minutos, estamos conversando com o candidato ao governo do estado de Rondônia pelo PSB, Samuel Costa. Muito bem, são 18 horas e 38 minutos, este é o Jornal Rede Clube Cidade ao vivo para todo o estado. Queremos agradecer ao nosso convidado de hoje, o candidato ao governo do estado, Samuel Costa. Samuel, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, pelos esclarecimentos, pelas propostas. Boa sorte para você, o estado inteiro está te ouvindo agora, boa parte dele pelo menos, fique à vontade. Ibenô, Beatriz, a toda a nossa técnica representada pelo Luiz Campos, muito obrigado, simplesmente obrigado por cada mensagem de ânimo, entusiasmo que nós temos recebido ao longo da nossa pré-campanha e agora na campanha eleitoral. Eu quero dizer a todos os rondonienses que o nosso estado voltará a ser feliz de novo. Quando eu era criança, nós dormíamos de porta aberta, de janela aberta, e a segurança era, as pessoas eram pacíficas. Essa intoxicação ideológica de nada acrescenta para o debate político regional. Deixa nossas preferências ideológicas para o âmbito nacional, e no estado de Rondônia, nós temos que avançar nas duas propostas que mais representam de forma fidedigna os anseios dos rondonienses. Existem dois tipos de políticos, gente, que não ganham eleição. Aquele que é conhecido, e é por isso que aquele que lidera a pesquisa não vai ganhar o governo do estado, e existe o outro que é a meia figura, que é o Samuel Costa, que não é conhecido no estado de Rondônia. Se as pessoas conhecerem e durante os debates ao vivo, sem telepronto, sem discurso maniqueísta, as pessoas vão ver que a gente tem as melhores propostas para o nosso estado. Um beijo no coração de todos e todas, sigamos firmes nessa luta, fraterno abraço, um beijo no coração, nos sigam nas redes sociais, Samuel Costa PVH. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Até a Agora próxima. boa noite, são 18 horas e 39 minutos.